Quem é o seu pior inimigo? Você conhece o seu pior inimigo? Como você consegue superar esses desafios, esses obstáculos que o seu pior inimigo coloca na sua vida? Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou Marisete Assis, eu sou terapeuta e eu também tenho este canal aqui sobre espiritualidade e autoconhecimento. Aqui na descrição do vídeo vocês vão ver os meus contatos, as minhas redes sociais e os meus sites. Eu tenho um site sobre terapia, o meu trabalho, né? Se vocês quiserem conhecer meu trabalho como terapeuta. Eu sou terapeuta naturopata, especialista em saúde natural feminina e em ortomolecular. Este site é o sabernatural.com.br e também tem o site aqui do canal, que é o positivamentecreadora.com.br, que trata de assuntos mais ligados ao autoconhecimento e à espiritualidade, expansão da consciência, enfim. Bom, esse site eu estou ainda reorganizando ele, mas vocês já podem visitar, já está bem legal. E também as informações de contatos estão tanto nos sites quanto aqui na descrição do vídeo, aqui no canal, tá bom? Bom, então vamos entrar ao nosso assunto de hoje, né? Qual é o seu pior inimigo? Quem é o seu pior inimigo? Como a gente consegue manter o equilíbrio diante de tudo que nos acontece na vida, né? Diante das adversidades que nos acontecem, que acontecem a nossa vida especificamente, que acontece seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa vida profissional, seja com os nossos entes queridos, seja no nosso dia a dia, né? Aquela confusão da condução para ir para o trabalho, aquela confusão do trânsito, enfim, tudo aquilo que nos acontece, que são as adversidades. Como que a gente consegue manter o equilíbrio? É difícil, né? A gente não é um ser estático. Nós somos humanos, nós temos as nossas emoções e dependendo também do dia, dos acontecimentos, daquilo que nos acontece, nós somos mais suscetíveis a entrar naquela, vamos dizer, naquela vibração, naquela vibe de ficar mesmo com raiva das coisas, das situações. Às vezes a gente responde meio torto para alguém, às vezes a gente se magoa com facilidade. Enfim, o nosso equilíbrio, ele não é estático, né? Ele não é assim, embora ele tenha essa palavra equilíbrio, manter o equilíbrio, mas nós estamos oscilando sempre com relação a isso. A gente sobe e desce nessa escala todos os dias. Tem dias que a gente acorda querendo beijar, abraçar o mundo. Tem dias que a gente acorda já, sabe, assim, que se der um esbarrão na gente, a gente tem que contar até 10 para não explodir. E isso é normal. E isso faz parte da nossa vida, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento como pessoas. A gente não é robô, né? Programado para agir de determinada forma, em todas as ocasiões. A gente é humano e isso faz parte da nossa humanidade. Não seria diferente, não é diferente para ninguém. Eu gosto muito de assistir, aliás, esse vídeo eu estou fazendo baseado nos ensinamentos da Monja Coen, e ela fala sobre isso, né? Mas em vários outros vídeos ela fala sobre o que a gente pensa dela como monge, né? E ela conta histórias lá de quando ela fazia ainda o treinamento lá nos monastérios lá do Japão, e ela falou: vocês acham que porque nós somos monges, nós somos todos certinhos, equilibrados? Não, saía briga, ela fala. É muito engraçado, eu adoro ela. Saía briga, às vezes tinha aquela questão do ciúme por causa da vassoura, por causa do pano, por causa de alguma coisa assim. Então é muito engraçado ela falar isso.
né? Ela fala de um jeito muito divertido, ela é uma pessoa muito divertida, mas o que ela quer dizer é que todos somos todos humanos, né? A premissa da nossa existência é a humanidade, é o aprendizado, é o crescimento. Então nós somos humanos. E é muito fácil quando a gente estuda sobre espiritualidade, quando a gente está nesse caminho do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento, quando a gente lê muito a respeito, faz cursos, enfim. Se você, inclusive, frequenta alguma religião, seja ela qual for, então é muito comum pessoas de fora, né, às vezes de fora, assim, que não estão envolvidas nisso, mas muitas vezes, a maioria das vezes, são pessoas ligadas a nós, pessoas da nossa família, do nosso convívio. É muito comum que eles façam essa cobrança em nós, mas você não é X religião, você não estuda, você não lê, você não aprende nada, por que você está agindo dessa forma? Então é muito comum a gente ter essa cobrança e muitas vezes quando a gente não se conhece ainda, ou quando a gente não conhece como é todo, vamos dizer, o processo de desenvolvimento, de crescimento, a gente se cobra mesmo, né? A gente fala, poxa, eu sou uma fraude, eu sou uma porcaria de pessoa, porque eu leio, eu não aprendo nada, eu não estou colocando em prática. A diferença é isso, é você aprender ou não aprender, ou você não colocar em prática. Existem muitas coisas no aprendizado, né, da espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, tem a ver com nenhuma religião, mas também quando você está inserido em alguma religião, quando você, vamos dizer, perde um pouco o seu equilíbrio, fica chateada, fica para baixo. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a positividade tóxica, né? Tem muito a ver com isso também, dessa cobrança toda que as pessoas fazem, que as pessoas se fazem quando não entendem o que é isso. Então tem essa diferença, você aprender todos os ensinamentos que faz parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento espiritual, e colocar eles em prática, mas isso não tem nada a ver com o fato de você ser uma pessoa extremamente, sorridente, afável o tempo inteiro. A gente perde o equilíbrio, sim. Às vezes a gente fica chateada, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica com raiva, tudo isso eu falo lá, né? Tem uma frase também que se atribui ao Chico Xavier, que é assim: seja bom, não bonzinho, porque o bonzinho é bobo, né? Então não é isso que significa o seu desenvolvimento, o seu aprendizado, ou colocar em prática. Eu também já contei aqui, um vídeo muito antigo, muito sobre o perdão que eu fiz. Não, eu tenho 2 vídeos, né? Eu tenho o mais recente, talvez eu até tenha comentado, mas no mais antigo que eu falo sobre uma pessoa conhecida, né, que eu estava conversando. Não era da minha família, nada, eu estava conversando com ela e ela tinha entrado recentemente para o espiritismo, e ela falava que ela não queria trabalhar junto com determinadas pessoas porque ela não gostava daquelas pessoas, e que ela teria que a religião dela dizia que ela tem que perdoar, e ela não queria perdoar. Ela falou dessa forma: minha religião fala que eu tenho que perdoar, mas eu não quero perdoar essas pessoas, então eu não quero estar junto delas. Então é um entendimento errado, né? Isso se encaixa mais na questão da positividade tóxica, né? Você acha que você tem que ser positivo o tempo inteiro, em todos os sentidos, até no perdão. Então, muitas vezes, tudo bem, é muito mais fácil você se afastar das pessoas, mas se você for obrigada a estar junto delas, o que seria o ponto de equilíbrio é você ter a compaixão, ter a civilidade, né? Tratar com educação, e de uma certa forma, quando você consegue ter a compaixão, porque aquelas pessoas ainda estão em um grau diferente do seu, né? Vamos supor que seja isso a situação, mas o autoconhecimento, o ponto máximo do autoconhecimento é você saber avaliar: será que essas pessoas estão, nesse caso específico, né, que eu estou citando aqui,
desse exemplo. Será que realmente essas pessoas estão menos desenvolvidas? Será que eu sou mais desenvolvida espiritualmente do que elas? Só porque eu tenho esse aprendizado, porque eu leio, porque eu pratico determinada religião, ou porque eu estou aqui fazendo vídeos, ou porque eu leio muito sobre o assunto? Ou será que eu tenho que parar e olhar para mim mesmo e me analisar? O que essas pessoas estão fazendo? Será que elas estão realmente erradas? Qual é o ponto de vista? Porque, na verdade, tudo tem pontos de vistas diferentes. A empatia, como eu já falei, é entender aquilo que a pessoa tem condição de entender naquele momento. Ou até de se colocar no lugar daquela pessoa, não dizer como eu faria no lugar dela, mas sim se colocar no lugar daquela pessoa e entender o porquê que ela age daquela forma. Então tudo isso não te faz maior nem melhor do que ninguém, tudo isso faz com que você entenda as várias nuances das situações, os vários lados, os pontos de vistas diferentes. Mas sim, perder o equilíbrio às vezes é natural do ser humano. Nós somos humanos, nós não somos diferentes de ninguém. Nós não somos esse cachorro não é da minha casa, gente, mas ele quer participar, então vamos entender o lado dele também, falar, olha, eu estou aqui. Então, nós não somos diferentes de ninguém, nós somos humanos e tudo isso faz parte da nossa humanidade. Quando a gente conseguir superar tudo isso, talvez leve várias encarnações, talvez seja numa outra dimensão que a gente consiga realmente depurar todos esses sentimentos e manter um equilíbrio. A gente não sabe exatamente como que funciona o outro lado, como que funciona para quem, né? E aí eu vou entrar no meu conhecimento espírita, né? Para quem já leu vários livros espíritas sabe que existem também conflitos de entendimentos, por exemplo, de situações, e existem sempre aquele que ensina, aquele que mostra e aquele que vai ter o discernimento de se colocar na posição de aprendiz e de olhar o outro lado e de saber o porquê que pode determinada coisa que outra coisa não pode, enfim. Eu estou falando nisso me referindo assim a outra dimensão. Aí a gente sabe que os livros, os filmes que mostram, né, o lado espiritual estão relacionados à quarta dimensão. Então, na quinta dimensão, por exemplo, que é o que a gente fala que nosso planeta está transitando, eu vou ver se dá um tempinho aqui para o cachorro acalmar. O fato é que, como a gente fala que o nosso planeta está transitando para a quinta dimensão e a gente não tem certeza de como é a quinta dimensão, mas provavelmente não é que não existam conflitos de ideias ou conflitos de opiniões. O que eu acredito que exista, gente, eu acabei de ver a razão pelo qual os cachorros estão agitados. Tem um gatinho preto, lindinho, sentadinho, tranquilamente na praça, olhando para a cara dos cachorros. Os cachorros estão aflitos, o gatinho não tá nem aí. Mas enfim, vamos continuar aqui então, senão eu não acabo esse vídeo hoje, tá? Então, como eu vinha falando, o que eu acredito é que na quinta dimensão, e até fui inspirada nesse pensamento agora, que talvez na quinta dimensão as pessoas consigam se colocar, os seres, né, da dimensão, as pessoas, vou dizer assim, consigam se colocar melhores na posição de aprendizes, né? De entender que elas estão lá ainda também evoluindo, aprendizes como aprendizes. E aqui na terceira dimensão, cada um se coloca na posição de mestre. Todo mundo quer ensinar, todo mundo quer defender a sua razão, muitas vezes em detrimento a várias outras coisas, mas quer defender o seu ponto de vista com unhas e dentes, né? Como se diz. Então é muito difícil a gente se colocar na função de aprendiz.
aquela função do mestre mesmo, do aprendiz que chega para o mestre, pergunta e entende, interioriza e passa a agir daquela forma. Aqui é difícil a gente agir dessa forma. Todo mundo quer ter razão, simplesmente todo mundo quer ter razão. Essa é a questão do equilíbrio, manter o nosso equilíbrio, muitas vezes, né, sair do prumo, faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso crescimento. E quando a gente entende que perdeu o equilíbrio, a gente não se coloca na posição de aprendiz, ou que perdeu o equilíbrio porque a culpa é do outro sempre, ou porque nós somos uma porcaria e não entendemos nada daquilo que a gente está tentando aprender, né? E não é por aí, né? Então tem que pensar o seguinte também: os obstáculos, os desafios que aparecem na nossa vida, eles não são para nos derrubar, eles não são para fazer com que a gente se ache uma porcaria, para que a gente ache que a gente não serve para nada, para que a gente desista dos nossos objetivos, dos nossos sonhos e do nosso crescimento, principalmente, né? Porque a gente tem sonhos, nossos sonhos são muitas vezes relacionados às coisas da matéria, né? Então, eu tenho um sonho de me tornar independente profissionalmente, eu tenho um sonho de ter o meu espaço terapêutico, eu tenho sonho de ter uma casa em determinado lugar, eu tenho sonho de ter um carro, de fazer determinada viagem, enfim, esses são os nossos sonhos que nos movem a trabalhar, a produzir e a tudo mais. São ótimos, a gente tem que alimentar esses sonhos e eles fazem parte também. E agora, os objetivos que a gente tem, normalmente são com relação ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso crescimento como pessoas, como seres humanos, como espíritos que somos todos nós, a sermos pessoas melhores, a nos desenvolvermos, a estarmos em lugares melhores, fazendo do mundo um lugar melhor, começando por onde nós estamos ali, e cada um vai plantando as sementes e aumentando aquilo de alguma forma. Então, da mesma forma que quando você jogar uma bomba, aquilo vai abrir uma cratera e vai engolir tudo que tiver ao redor e vai se espalhar aquela radiação pelo planeta, pela vizinhança até chegar ao planeta, da mesma forma nós plantamos uma semente, também produzimos maiores frutos, outras pessoas vão se alimentando daqueles frutos e também vão divulgando através da sua forma de ser, de agir, de praticar as coisas, de entender as coisas, de lembrar do que foi ouvido, lido, falado. Isso é plantar a semente do bem, também espalhar, se propagar. Então esse também é um sonho, é um objetivo que eu tenho pessoalmente, que todos nós devemos ter, aprender a nos desenvolver, a sermos pessoas melhores, a passarmos esses ensinamentos adiante e assim progressivamente, cada um passando para o outro, auxiliando cada vez mais pessoas, né? As pessoas tendo contato a esses nova forma de pensar, expandindo a consciência, tirando de si talvez um peso terrível de se achar uma pessoa ruim, de se achar uma pessoa fraca, de se achar uma pessoa que não consegue nada, né? Como pessoa, porque não aprendo nada. Aprende sim, claro que aprende. Eu lembro quando eu estava na faculdade, todo final de semestre nós tínhamos que fazer um mini TCC. Era proposto lá por algum professor de alguma matéria, cada vez era uma matéria diferente, é óbvio, né? Um mini TCC sobre um assunto X. E toda vez eu falava, mas que porcaria, onde que eu fui me meter, né? Como se diz em algum lugar aí que eu já ouvi, onde eu fui amarrar meu burro, né? Meu jegue, sei lá, onde eu fui amarrar meu jegue.
Então, eu ficava desesperada, falando, ai, olha o trabalhão que eu vou ter agora. Aí, um dia eu respirava fundo, abria o computador e começava a pesquisar. Pesquisava, 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 e eu começava a me envolver com tudo aquilo, e eu começava a adorar tudo aquilo, e tudo ia fluindo para mim, eu ia, né, escrevendo, ia pegando as informações, ia fazendo, e de repente eu estava super feliz porque tinha feito tudo aquilo, tinha superado aquele obstáculo, aquele desafio que eu mesma coloquei em mim, porque o desafio não era para me derrubar, era para eu crescer, era para eu aprender cada vez mais. Então, o que eu aprendi? Além do proposto ali, da matéria, eu aprendi que eu posso pesquisar, que eu posso aprender, que eu posso escrever cada vez melhor, que eu sei me expressar. Então eu aprendi que eu me desenvolvo também, além do aprendizado teórico, eu me desenvolvi também como pessoa nesse sentido, porque hoje em dia eu consigo vir aqui e falar. Naquela época eu não fazia vídeos, não tinha canal no YouTube, naquela época eu não conseguia sequer ouvir a minha voz gravada, eu achava aquilo horrível. E então eu aprendi que é fácil, assim, entre aspas, lógico que nada é absolutamente fácil, mas é plausível, é possível eu abordar um determinado assunto, eu pesquisar a respeito, eu ver opiniões várias opiniões e saber aquelas com as quais eu me identifico, colocar ali a minha descrição sobre o assunto, a minha opinião pessoal. Então, como eu falei para vocês, eu estou fazendo esse vídeo baseado nos ensinamentos da monja, mas eu não estou repetindo aqui o que a monja disse. Eu estou assim, né? Foi uma pesquisa que eu fiz. Eu gosto de ouvir os vídeos dela e eu ouço com prazer, e quando aquilo me toca, eu já pego e já começo a escrever o meu entendimento sobre aquele assunto. Então, isso tudo eu aprendi lá atrás, quando eu fazia faculdade, eu me descabelava achando que eu ia, nossa, não, eu vou desistir de tudo. E aí eu via, não, que isso, eu consigo fazer. E eu não demorei, não foi no primeiro, não, foi no segundo, no terceiro, enfim, mas eu entendi que aquilo não era para me derrubar. Então, quando os desafios, quando os obstáculos aparecem na nossa frente, às vezes a gente perde o equilíbrio, isso faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte de nós nos colocarmos como aprendizes. Sim, somos aprendizes da monja, aprendizes da vida, aprendizes do mundo, aprendizes dos seres, dos mestres de luz, dos seres de luz. Nós somos aprendizes dos nossos pais, dos nossos ancestrais, nós somos aprendizes do nosso companheiro, da nossa companheira, de quem está do nosso lado, porque em vez de olharmos e falar, não, tá errado, é entendermos o ponto de vista, o porquê daquilo, né? Entendermos que existem vários pontos de vista, várias razões para agirmos de diferentes formas, nós e outras pessoas, cada um diante do mesmo fato, muitas vezes. Mas isso tudo é aprendizado, não significa que eu vou concordar com a outra pessoa, não significa que eu vou entender, não significa concordar e ser complacente. Entender significa apenas entender e aprender com aquilo. O que eu aprendi? Aprendi que é a forma que o outro entende, que existe a minha outra forma de entender. Aí eu posso analisar, será que eu estou errada? Será que o outro está errado? Quem será que tem razão? Ou será que existem duas vertentes da razão e cada um enxerga por um ângulo dessa vertente? Enfim, é sempre um aprendizado. Então a vida, o universo, eles não querem puxar nosso tapete quando colocam as diversidades, os obstáculos na nossa frente. Eles não querem rir da nossa cara, eles não querem te colocar para baixo, te humilhar, eles querem
olhar que você olhe para você, na verdade, né? E entenda que você é capaz, de superar aquele obstáculo, que você é capaz de entender aquilo que está sendo proposto, assim como eu fiz nos meus mini TCCs, assim como eu estou aqui hoje falando já há 3 anos, falando nesse canal, que eu superei o obstáculo que eu tinha de ouvir minha própria voz, eu superei o obstáculo que eu tinha de estar aqui, né, colocando a minha cara para vocês, para o mundo, para quem quiser ver, porque está aberto ao mundo. Então, todos nós somos capazes de superarmos esses obstáculos. O universo, os seres de luz, a vida, o que você entende, não está puxando o seu tapete, não está dizendo para você esqueça. Você não é para isso, não. Você não é merecedora ou você não é capaz. Muito pelo contrário, eles estão dizendo, olhe, você está vendo isso daí? Investigue, olhe, esmiúce. Você é capaz de aprender, você é capaz de passar por cima, você é capaz de superar tudo isso que acontece na sua vida. Buda tem uma frase que é assim: nem seus piores inimigos podem fazer tanto dano a você como seus próprios pensamentos. Então, na verdade, o nosso pior inimigo, que eu falei lá no começo, quem que é? Somos nós mesmos, os nossos pensamentos. Aquele pensamento de que eu não sou capaz, de que eu não tenho, eu não sirvo para nada, de que eu não sou merecedor, de que isso não é para mim, né? São crenças também que a gente traz, essas crenças muitas vezes você ouviu falando e muitas vezes não, muitas vezes está enraizada em você e você nem entende de onde vem, né? Às vezes foram coisas subjetivas, mas entender também, não julgar os nossos antepassados, né? As pessoas que estavam no nosso meio naquela época, não julgar e condenar essas pessoas, mas entender também que aquilo era a razão que eles tinham, ou melhor, aquele era o único modo que eles entendiam a vida e as situações, e muitas vezes reproduzindo simplesmente aquilo que eles tinham ouvido também, vivenciado, sem muito poder de raciocínio, de entendimento. E entender que hoje você não é mais aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem. Entender que hoje você tem capacidade de superar essa situação e passar por cima daquilo e se conhecer, se introspectar, entrar dentro de você e tirar de você essas crenças e falar por quê? Claro que eu sou. A vida está aí aberta para todo mundo. A vida é uma só para todo mundo. Não existe aquele com uma vida e o outro com outra vida. A vida é a mesma para todo mundo. Oportunidades em questões financeiras, econômicas, são diferentes, mas isso não impede que as pessoas ajam conforme as suas possibilidades. Cada um faz aquilo que pode, que tem condição de fazer, aquilo dá, a cada um dá aquilo que entende, que tem dentro de si. E isso independe de fatores financeiros, monetários. Sabedoria não tem nada a ver com educação formal, com ensino, com escolaridade. Isso tudo vai de dentro de você, vai do seu conhecimento. Não é só acumular conhecimento também, é entender, é compreender acima de tudo a si mesmo. Mas entender que tudo está aberto para você, todas as possibilidades estão abertas para você. E os obstáculos que aparecem não são para te derrubar, são para que você supere as suas próprias capacidades. Os nossos próprios pensamentos é que nos sabotam porque nós alimentamos a forma como pensamos, né? Quando a gente pensa sempre nisso, por que isso está acontecendo comigo? Ou por que não está acontecendo comigo?
porque eu não sou merecedor, porque eu não sei fazer, porque eu não sou capaz. Isso tudo é alimentar uma forma de pensar errada, cheia de crenças. Quando a gente entende que não é nada disso, a gente passa a pensar de outra forma e aí a gente também emite uma outra vibração. Essa é a famosa lei de atração, né? Cada um atrai aquilo que condiz com o seu entendimento, com aquilo que você põe para fora no universo. Então você expõe aquilo tudo está dentro de você. Então quando eu abro e falo, lógico que eu sou merecedora, lógico que eu sou capaz de fazer esse trabalho, lógico que eu sou capaz de conquistar a simpatia, a atração das outras pessoas, de ter de fazer esse emprego, de ter esse emprego, de fazer esse trabalho, de exercer essa função. Quando eu me coloco nessa posição de que eu sou aprendiz e de que eu estou aprendendo e que eu sou capaz de aprender e executar, eu emano para o universo, eu emano um outro tipo de vibração, eu irradio um outro tipo de vibração e eu tenho um outro tipo de pensamento. Então, os nossos pensamentos ganham vida, as palavras ganham vida. Nós é que temos que controlar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos e não alimentar mais esse tipo de pensamento, esse tipo de crença. Quando a gente pensa pequeno, né, nesse tipo de que eu não sou capaz, eu não posso, eu não sou merecedor, é pensar pequeno, é ter esse tipo de pensamento pequeno mesmo sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre eu não aprendo nada mesmo, porque eu vivo perdendo equilíbrio, então eu não aprendo nada, eu sou uma porcaria de pessoa. Isso é pensar pequeno. E aí você acomoda o próprio cérebro, o seu próprio cérebro, a maneira de pensar sempre igual, sempre do mesmo jeito. E quando você expande, quando você muda seus pensamentos, você abre, inclusive, para outras conexões neurais. O que são conexões neurais? São aquelas que te fazem capazes de aprender coisas novas, que é o que eu citei lá atrás no meu exemplo da faculdade. Eu não sou... Nossa, onde eu fui me meter? E aí quando eu começava a fazer as pesquisas, eu via que eu tinha capacidade, aquilo já estava dentro de mim. Quando você fala, por exemplo, eu não sou capaz de abrir uma câmera e falar aqui, gravar um vídeo para o YouTube. Você está pensando pequeno, né? Enquanto que, por exemplo, tem muita gente que fala assim, poxa, eu não tenho um blog, um site, alguma coisa assim, porque eu não tenho quem faça por mim, eu não tenho dinheiro para mandar um profissional e eu não tenho quem faça para mim. Vá lá e faça sozinha. Eu vou confessar aqui para vocês, esses 2 sites eu estou fazendo sozinha. Eu já disse aqui para vocês que eu edito os meus vídeos, eu faço tudo sozinha, não tenho equipe, eu não tenho quem me ajude. Ajudarem sim, alguém me ensinou, alguém me deu dicas, né? Então minha filha, meu marido, eles me deram dicas, me mostraram algumas ferramentas, me comprou, óbvio, a ferramenta de edição, me ensinou algumas coisas ali do site, olha, faz dessa forma, tal. Faz algumas partes técnicas ali no sentido de hospedagem e tudo mais. Mas quem botou a mão na massa fui eu. O que eu fiz? Comecei no beabá. Até que eu fui pesquisando, encontrei vários vídeos na internet que ensinam cada detalhe e fui fazendo um por um. Desfiz e fiz de novo, e desfiz e fiz de novo. Por isso que eu demorei muito tempo, mas fiz por minha conta e estou fazendo o outro agora aqui do canal Positivamente por minha conta. E é isso, né? O meu cartão de visita fiz e refiz várias vezes
mandei para a gráfica, voltou, né? Comprei, óbvio, uma avaliação profissional para poder ter esse respaldo, porque não tinha como. Voltou, olha, precisa de tal coisa, fiz de outro jeito, precisa ainda de tal coisa, fiz de outro jeito, tá ok, já recebi meus cartões, vou distribuir por aí, meus cartões de terapia, né? Então é isso. O que eu fiz com essa atitude? Hoje eu olho para mim e falo que legal, eu sou capaz. Eu achei que eu não seria, mas eu sou. Eu abri conexões, novas conexões neurais no meu cérebro para novos aprendizados. E é isso que acontece. Às vezes tem pessoas que falam, nossa, eu estou muito velha para entrar numa faculdade agora, para continuar os meus estudos, seja lá de onde parou. Tá nada, não está nada. Vá e faça. Quando você começar a fazer, você vê o quanto você é capaz. E se tiver dificuldade ali, persista, vá em frente, lute, vá em frente. Quanto mais você bate na tecla, mais o seu cérebro se expande, a sua consciência, as suas conexões neurais são feitas. Mas você, mesmo que você entenda de uma forma errada a princípio, vá lá, não é assim, é de outro jeito, ok, então na próxima é assim que a gente faz, né? Todo mundo sabe aqui que eu amo o Tesla, mas eu vou ter que falar do Edison, porque o Edison tem essa frase que é atribuída, eu não errei, sei lá, 1000 vezes, eu encontrei 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada. Então essa frase é ótima, né? E é isso que acontece com a gente. Vá e persista, você é capaz. A persistência é o fator crucial do seu caminho, de encontrar, de alcançar os seus objetivos, de conquistar os seus sonhos, sejam eles sonhos materiais, sejam os objetivos de se tornar uma pessoa melhor, né? Nesse sentido que todos nós devemos ter as duas coisas. É o que eu falo, eu tenho os meus sonhos materiais, claro que sim. Estou começando agora esse lado mais forte como terapeuta, então eu tenho os meus sonhos materiais e são ótimos, eu quero conquistar, eu quero que o meu canal expanda também, que abra. Gente, olha os cachorros de novo. Então, eu quero que o meu canal abra para muito mais pessoas. É claro que eu vou conseguir monetizar, vou conseguir ganhar dinheiro, isso faz parte também das minhas conquistas para o meu sonho, né? Mas o principal aqui desse canal é o que? É levar a você essas informações, é levar para vocês este aprendizado que eu estou tendo. É para que mais e mais e mais pessoas consigam entender tudo isso também e propagar, não só o meu canal, mas as ideias, propagar. Se você quer fazer o seu canal também, ótimo, maravilha, e vá propagando essas ideias, porque quanto mais pessoas pensarem dessa forma, mais a gente vai ter ser humanos melhores, e mais o mundo vai sendo melhor e se libertando desse peso da terceira dimensão. E a gente vai conquistando o nosso espaço na quinta dimensão. O aprendizado é constante, é contínuo, o autoconhecimento também. Então mais para frente eu vou lançar cursos? Claro que eu vou lançar cursos. Isso é uma conquista minha como pessoa, mas também como espírito, porque eu quero levar cada vez mais isso para as pessoas, eu quero ajudar cada vez mais as pessoas. Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução, do nosso crescimento como pessoas, como espíritos, como seres humanos. E o principal de tudo isso é a caminhada, é a persistência. Se fosse para eu desistir, eu já teria desistido há muito tempo atrás, porque eu tenho quase 4 anos de canal e nem 600 inscritos ainda. Fora outras tantas coisas da minha vida que eu já teria desistido há muito tempo.
mas eu persisto sempre, como eu persisti lá atrás na faculdade, como eu estou fazendo hoje aqui minha pós, né? Eu estou persistindo. Que o mais importante, como diz a frase também, não é o ritmo, né? É a jornada. Então, quando você olha para aquele obstáculo, você fala: eu sei que você está aí, eu sei que você está aí, mas por mais que você me coloque medo, você não vai me paralisar. Eu vou continuar andando. Porque o mais importante é isso, é continuar a jornada. Não o tempo em que eu vou chegar lá, mas continuar a jornada. É isso, gente. Eu espero que tenha servido para muitas pessoas tudo isso. Eu me coloco aqui como exemplo sempre, porque eu tenho 53 anos e eu não desisto. E é isso. Espero que vocês confiem em vocês mesmos, confiem nessa jornada que é a vida, que são as nossas conquistas, que vocês, sigam em frente na conquista de cada um de vocês como seres humanos, como pessoas, como espíritos que cada um somos, e continuem nessa jornada de aprendizado e de crescimento cada vez mais. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!